os meus queridos irmãos e irmãs em nível mundial, todos os irmãos e as irmãs da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Eu cumprimento carinhosamente vocês, desejando o melhor para vocês e desejando que o meu Deus esteja com vocês e esteja vendo e ouvindo as suas orações, as suas petições, para que o Senhor tenha misericórdia e estenda a sua mão poderosa e tire de nós essas calamidades e essas situações que estamos vivendo no momento. Deus é poder, Deus é amor, Deus é misericórdia. Nele nós esperamos, nele nós confiamos, bendito seja o nome dele. Vamos hoje refletir no capítulo em Mateus, capítulo 15. Vamos refletir em alguns versos da Bíblia aqui. Diz que o que contamina o homem. Mateus 15, do 1 ao 20. E vamos estar refletindo e aprendendo da doutrina do Senhor, levando todo esse conhecimento ao nosso coração para fazer a vontade de Deus, para agradar ao nosso Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, Mateus. Então aproximaram-se de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo... Aqui, falando dos escribas, eles eram os principais do povo. Os escribas eram quem ensinavam a lei de Moisés aos sábados. E os fariseus, eles tinham uma posição muito alta também naquele tempo, no tocante ao governo. E é por isso que eles eram os principais inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguiam ele em todos os lugares para ouvir o que o Senhor pregava e criticar ele, condenar ele, julgar ele, era o que eles faziam, e semear dúvida aos ouvintes. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo dizia que os inimigos dele eram os escribas e os fariseus, dizia para eles hipócritas, porque o Senhor via os corações deles, falsos, que somente iam para olhar o que o Senhor dizia e eles conseguiam acusar ele. Então diz aqui que eles se aproximaram do Senhor lá em Jerusalém, e eles perguntaram para o Senhor e dizem, por que transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Era uma tradição, uma coisa que tinham inventado, que antes de comer pão ou de comer alguma comida tinham que lavar as mãos. E o Senhor Jesus respondeu para eles, porque também vós transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Então o Senhor também dizia para eles, bem, vocês fazem para mim uma pergunta, eu também vou fazer outra pergunta para vocês. Porque também vós transgredis o mandamento de Deus por vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, que morra. Mas vós dizeis, qualquer que dizer a seu pai ou a sua mãe, já foi oferecido a Deus, tudo com que poderia ajudar-te. Quer dizer que essas pessoas não davam a ajuda correspondente ao pai e à mãe deles, não ajudavam eles no seu sustento, mas eles diziam, não, é que o que eu tinha que dar para vocês, eu dei melhor de oferta para Deus, então eu levo no templo e eu dou como oferta para Deus tudo aquilo que eu poderia ter ajudado vocês. Não faziam nenhuma coisa nem a outra. Eles não iam levar as ofertas para Deus no templo e também não davam para os pais deles o que era correspondente. Mas diziam para os pais, é que eu não trouxe oferta, eu não ajudo vocês com comida nem com dinheiro porque tudo eu dei na minha oferta para Deus. Nisso, estavam falsificando, estavam mentindo. E falsificando, eu repito, os mandamentos do Senhor. Porque Deus disse que tinha que se honrar o pai e a mãe. E honrar era valorizar, respeitar, mas também
ajudar eles e sustentar eles, porque já o pai e a mãe, com a idade que eles tinham, não podiam trabalhar e tinham que viver do que os filhos davam para eles. Então esses filhos eram tão hipócritas e o Senhor dizia para eles: vocês são hipócritas, vocês têm quebrantado, têm transgredido essa lei, porque vocês não estão dando o sustento aos seus pais, mas vocês se justificam dizendo que o dinheiro que vocês gastaram, esse dinheiro com a oferta para Deus, e nisso vocês estão mentindo, estão transgredindo a lei, porque Deus disse que vocês tinham que dar oferta a Deus e também ajudar e sustentar os seus pais. E eles não estavam fazendo nenhuma das duas coisas. Então o Senhor continua ensinando para eles. No verso 6 diz: já não estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe. Como vão honrar se não dão o necessário para eles? Assim haveis invalidado o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, quando disse: este povo me honra com os lábios, este povo de Israel, ou este povo de Jerusalém, de Judá. Me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então diz que o profeta Isaías profetizou todas essas coisas do que estava fazendo o povo de Israel, que não estavam cumprindo com os mandamentos do Senhor. E eles diziam que acreditavam em Deus, não é? Que acreditavam em Deus, assim como hoje acontece com muitas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, e eu acredito em Deus, e até invocam o nome de Deus, e qualquer coisa eles falam: meu Deus, Senhor, e invocam, mas é só de lábios, é só de boca, porque o coração deles é longe de Deus, porque não conhecem a Deus, porque nunca leram a Bíblia e nunca têm experimentado o que é sentir a presença de Deus nos corações deles, porque nunca invocaram a Deus realmente, mas somente com as palavras. E isso era o que acontecia com eles naquela época, de estarem honrando a Deus somente de lábios, mas o coração deles longe de Deus. E hoje em dia acontece a mesma coisa com as pessoas. É por isso o meu convite que eu sempre vou falar a mesma coisa e vai parecer que eu estou repetindo. Ler a Bíblia para começar a conhecer a Deus, para começar a aprender a orar a Deus, a honrar a Deus, a glorificar Ele. E desse jeito, então, Deus vai se manifestar ao homem e à mulher. Então, já o homem e a mulher, quando invoquem ao Senhor, já não vão fazer somente de lábios, mas vão fazer de coração sincero, porque eles têm conhecido o Deus de glória, assim como nós. Muitos de nós temos conhecido o Senhor, estamos conhecendo os caminhos dEle, a vontade dEle, e honramos e glorificamos Ele de coração. E o Senhor se manifesta entre nós e nos dá do Espírito Santo dEle, nos dá dos dons dEle. Ele faz milagres e prodígios e sinais no meio de nós, porque já temos conhecido Ele e fazemos isso de coração, eu volto a dizer. É esse o meu convite para todos aqueles que não têm conhecido o Senhor e que dizem: como que eu faço para conhecer a Deus? É muito simples, façam o que eu acabei de ensinar para vocês e vocês vão ver que vão aprender a conhecer a Deus assim como nós conhecemos Ele hoje. Agradecemos o nome dEle. E no verso número 9 diz: e em vão me rendem culto, diz o Senhor Jesus Cristo. Em vão me rendem culto, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E quais eram os preceitos dos homens que eles ensinavam? Que antes de comer, todas as vezes que vocês iam comer ou beber, vocês têm que lavar as mãos. Era uma das tradições, de tantas tradições que eles tinham inventado naquele tempo, e o Senhor Jesus estava rejeitando tudo aquilo e dizendo que eles estavam ensinando preceitos de homens, mandamentos de homens, antes de fazerem e cumprirem a vontade de Deus. É assim como hoje em dia também existem os agouros e as superstições, coisas tradicionais que as pessoas inventaram também, as comidas, as bebidas, os dias especiais, os dias de festa, os feriados, dias onde dedicam aos homens e às mulheres, aos santos e às santas. Então as pessoas dizem: não, é que temos que comer tal comida tal dia porque é a festa do santo tal ou da santa tal.
Então, a mesma coisa com as tradições dos ancestros, com as doutrinas de homens e o coração longe de Deus. A mesma coisa acontece hoje. Quem lê a Bíblia diz, mas isso é uma história que já passou. Não, naquele tempo aconteceu e hoje também acontece com muitas pessoas dedicados a invocarem a Deus, mas sem terem Ele no coração deles, somente pensando nas tradições e em tudo o que inventam, em todas as superstições e todas as questões que não levam a nada bom. E as pessoas vivem escravas disso e se ocupam disso, e é por isso que não tem tempo para pensar em Deus, para meditar no verdadeiro Deus e para agradar a Deus. E nem sequer se preocupam se eles realmente estão sendo ouvidos por Deus ou não. Se é que Deus está ouvindo eles ou não, eles nem se preocupam por causa disso. Acham que só rezando, só exclamando é suficiente, mas não dizem bem. Eu clamo, eu rezo, eu oro, eu peço e Deus nunca me ouve, Ele nunca me responde. Nisso ninguém medita, ninguém pensa, mas nós estamos pensando nisso e estamos percebendo que quando nós oramos ao Senhor e pedimos uma coisa, Ele nos responde, Ele se manifesta, Ele nos abençoa, cumpre os nossos anseios, desejos. Obrigada, Senhor. É este o convite para todos vocês que não conhecem o caminho do Senhor. Aqui continuamos com o verso 10 que diz: E chamando para si a multidão, disse-lhes. Diz que o Senhor Jesus chamou a multidão e disse para eles: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. O Senhor estava se referindo que, como estavam criticando ele, que eles estavam comendo e bebendo sem lavar as mãos, que então eles estavam comendo a comida com bactérias, com certeza. E o Senhor disse para eles: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, é isso que contamina o homem. Se alguém come sem lavar as mãos, não acontece nada. Mas se alguém tem no seu coração maldade e desejos de fazer maldade com o seu próximo, isso contamina sim, contamina a vida espiritual dele. Então vamos continuar lendo no verso 12, que o Senhor dá a explicação. Ele diz: então, aproximando-se seus discípulos, disseram-lhes: sabes que os fariseus se ofenderam ao ouvir essas palavras? E o Senhor lhe responde: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, se esses fariseus e esses escribas se ofenderam porque eu disse para eles que eles têm que honrar pai e mãe e que eles estão honrando a Deus somente de lábios, mas não de coração, se eles se ofenderam, quer dizer que eles não estão com Deus, que Deus não tem eles no pensamento dele, nem nos planos dele, porque eles são rebeldes, porque eles são incrédulos, porque eles são inimigos da verdade de Deus. E se eles ficaram bravos e foram embora, é porque eles não são filhos de Deus. É por isso que diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. E eles são essas pessoas, plantas que Deus não plantou. É por isso que eles eram rebeldes, é por isso que eles eram nécios, é por isso a incredulidade deles, criticando e julgando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor lhes diz no verso 14: deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E realmente isso, uma pessoa que não tem a Deus, nem tem doutrina, e vai começar a ensinar e guiar outra pessoa, os dois são cegos e diz que os dois vão na confusão, vão para caminhos errados, distorcidos, para a ignorância, porque nenhum dos dois tem o conhecimento nem a verdade. Então, o cego não pode guiar o outro cego, fazendo-nos entender que essas pessoas não tinham a Deus. Então, como eles iam guiar as outras pessoas para que estivessem com Deus, para que buscassem a Deus, se eles mesmos estavam vivendo na incredulidade, sem aceitar a palavra do Senhor? Hoje em dia acontece a mesma coisa. Hoje em dia também há cegos guiando os cegos nessa parte espiritual, doutrinal, sobre o conhecimento de Deus. Então, um cego, um ignorante que está falando doutrinas falsas e erradas fora da Bíblia, o que poderá ensinar para outra pessoa? Nada. Os dois estão na ignorância, os dois estão no caminho do erro. Então, qual é o caminho verdadeiro, então? Como se aprende? A Bíblia. A Bíblia é a verdade, é o livro no qual começamos nós
a começar esse caminho de conhecer a Deus. Mas bem, nós continuamos nessa reflexão. No verso 15 diz: Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola, porque nós não entendemos o que contamina o homem e o que é o que contamina, o que entra na boca não contamina, mas é o que sai do coração. O que é isso? Então o Senhor lhes diz no 17: não entendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado na latrina? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E ele diz o que é. O que é que sai do coração, então? E o Senhor Jesus Cristo diz no verso 19: porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Eu vou adicionar mais uma coisa: a inveja, os rancores, as ambições, a avariça, os homicídios, os sequestros, os estupros, as mentiras, os enganos, a hipocrisia, etc, etc. Tudo isso é o que sai do coração e contamina o homem. E contamina os outros seres, porque essas coisas, quem fazem essas coisas, acabam fazendo mal para eles mesmos, porque eles se destroem, se afastam de Deus e perdem a vida eterna. E, por enquanto, também acabam fazendo maldade para os outros, para o próximo dele, fazendo maldades com todas essas coisas que saem do coração, esses maus pensamentos e ações maldosas. E tudo isso faz mal, contamina, destrói, produz dor, faz ruína, faz destruição, produz infelicidade, rouba a paz e um dia acaba se perdendo a vida eterna também. Então, no verso 20 diz: são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então aqui o Senhor dando esse grande ensinamento aos fariseus e a esses escribas que no final eles foram embora porque eles não concordaram com o ensinamento do Senhor. Porque eles quiseram continuar na vida mundana de pecado deles. Mas nós hoje, nessa meditação, percebemos que do coração é que sai. Do coração sai o bom e o ruim. Tomara que do nosso coração tudo que saísse fossem coisas boas. Amor, humildade, simplicidade, paciência, misericórdia, verdade. Que saíssem as boas obras, os valores, a educação, a responsabilidade, a honra, que houvesse equidade, que saíssem todas essas coisas formosas do nosso coração para nós mesmos, seria muito edificante e também para o nosso próximo. É esse convite e a reflexão que nós hoje temos que meditar para nós cuidarmos e mudar todo dia os que já conhecemos ao Senhor, mudar, nos limparmos e nos afastarmos de todas essas coisas ruins e desagradáveis. E para aqueles que não conhecem ao Senhor, também o convite para que vocês comecem a entender e a compreender o caminho do Senhor, porque o caminho do nosso Deus é justo, é justiça, e os seus crentes, os seres humanos que seguem ele, têm que ser justos também e misericordiosos e praticar a justiça. Então isso é o que nós hoje vamos estar pensando e pedindo ao nosso Deus que nos ajude, que Deus nos ajude a mudar, que nos ajude a entender e a compreender a vontade dele. Então eu desejo para todos os meus irmãos que meu Deus esteja com vocês, que ele estenda a sua mão poderosa e abençoe vocês, e vamos estar orando e depois vamos estar cantando o coro 127 que diz: advogado temos em Cristo, para que vocês também cantem com o coração. E vamos estar orando ao nosso Deus. Padre Santo, gracias Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Tú eres nuestro creador y nuestro dueño. Eres el dador de la vida. Eres nuestro médico divino.
Eres el que gobierna el mundo, la naturaleza, el universo, nuestro gobernante, nuestro rey, nuestro Dios, nuestro consuelo. Eres nuestro refugio. Nosotros nos apoyamos en ti. Eres nuestra seguridad. Nosotros nos escondemos en ti, mi Señor. Así que nunca nos dejes, no nos abandones, eterno Dios. Señor, escucha nuestras oraciones. Escucha nuestros ruegos, Padre Santo, que pedimos, mi Señor, por todas las hombres y mujeres que están enfermos, que tienen enfermedades incurables, toda enfermedad incurable, los que están enfermos de sus órganos internos y externos, desde la cabeza hasta los pies, mi Señor, que tú extiendas tu mano a cada persona, a cada hombre y mujer que te claman, que te piden, que necesitan una sanidad, que tú los sanes. También, Señor, oramos también y te pedimos a ti que reprendas las brujerías y las hechicerías, porque hay mucha brujería, hay mucha hechicería, hay mucha gente que hace todas estas cosas para hacerle mal a su prójimo. Aún a la gente que conoce a Dios, el diablo quiere venir a hacer males con estas brujerías, estos hechizos, con estos espíritus inmundos. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano y reprendas al diablo, reprende al enemigo, reprende espíritus malos de brujería, quita todos esos poderes a la gente que se pone a practicar todas estas cosas, mi Señor. Avergüénzalos, mi Padre Santo. Liberta, mi Señor. Limpia a cada uno. Este virus también, Señor, son espíritus. Repréndelos, Señor, y no permitas que sigan avanzando y que sigan quitando vidas y que sigan robando la paz a toda la humanidad, a todos los seres. Señor, extiende tu mano y haz milagros y señales. Señor, sé tú libertando y limpiando a todos los seres enfermos, a todas aquellas personas que no pueden coordinar sus ideas. Liberta, bendice a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Glória ao Senhor. Vamos cantar esse coro 127, Advogado temos em Cristo, que diz assim: Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciação total. Glória ao meu Deus, louvado o nome do Senhor. Muito obrigada, o meu Deus os abençoe, amo vocês com todo o meu coração.